Bom, pessoal, vamos aqui então para o nosso modelo 5, para finalizar a nossa primeira aula, né, de utilização do Flexim. E aí, para a gente então ir para o modelo 5, eu venho aqui e salvo de novo, né, como modelo 5, para a gente poder fazer as alterações, né? Então, se eu olhar para o enunciado do modelo 5, ele fala assim, ó, considere o modelo 4, então a gente já está com ele aqui, e nesse caso houve uma mudança no processo, e o cliente agora ele gostaria de separar os produtos acabados dos pallets, após eles chegarem à expedição. Então, depois da expedição aqui, a gente vai separar os produtos acabados dos pallets. Dessa forma, a gente vai fazer esse processo, retornando os pallets para o estoque de pallets, e a gente vai, o produto final, ele vai ter um estoque para cada tipo de produto. Então, ó, os produtos finais, de acordo com o seu tipo, e os pallets devem ser retornados ao estoque de pallets. Existe um tempo também, né? O tempo de processamento para essa separação, ele tem uma distribuição uniforme de acordo com o que está aqui no slide. Então, para a gente entender o que está acontecendo aqui, então, né? A gente indo para o modelo conceitual, a gente consegue perceber que depois da expedição, a gente tem um número 1 ali, né? Esse número 1 significa que há uma continuação desse modelo conceitual. E a continuação ela fala o seguinte: depois que os pallets estão cheios aqui da expedição, né, eles vão para um separador. Então eu vou, de novo, remover a nossa saída. E aqui, depois da nossa expedição, eu vou ter então um separator, que é o nosso separador, que vai fazer esse processo para nós aqui. Então, eu vou colocar ele aqui no Y0 e no X55. Pronto. Bom, então o produto ele vai sair da expedição, ele vai para o separador, e aí do separador ele vai separar isso aqui em os produtos, cada um no seu tipo, e ele vai retornar também os pallets pro estoque de pallets. Então eu venho aqui, vou chamar esse aqui de estoque 1, porque é o estoque de produto 1. Esse aqui de estoque 2. E esse aqui de estoque 3. Eu vou trazer eles mais para cá, porque a gente vai ter uma questão aqui que vai ser importantíssima. Vou colocar aqui como 70. Y6. 70. Y0. E aqui 70. Y-6. Bom, o separator, aqui o separador, né? Deixa eu renomear ele também. Ele é um processo que ele é exatamente o contrário do processo de paletização. O processo de paletização ele tem duas entradas, que no caso aqui era o estoque de pallets, depois o estoque de produto acabado. E a gente entendeu que essa sequência ela era muito importante, né? Então por isso que a gente ligou primeiro o estoque de pallet, depois o estoque de produto acabado. E agora o separador, então assim, a paletização ela tinha duas entradas e uma saída, saía para a expedição. Agora o separador ele vai ter uma entrada e duas saídas. Então essa vai ser a característica do separador. Então, primeiramente, né, assim como a ordem da ligação de fluxo importa, o separador ele vai devolver o pallet aqui para o estoque de pallet. Depois ele vai tirar uma saída aqui que vai ser a saída dos produtos. E o que acontece? Quando ele sai os produtos, ele sai todos os produtos combinados aqui
ele não vai conseguir separar os produtos por cada estoque, assim como o enunciado do pedido. Então, para fazer isso, eu preciso de uma artimanha aqui, que é assim, quando a gente entende as funções do programa, do Flexim, a gente entende que eu vou precisar de um estoque aqui, que eu vou chamar de estoque intermediário. Esse estoque intermediário, eu vou colocar ele na posição 60. Na verdade, eu vou fazer até o seguinte. Eu vou alterar ele aqui, porque eu quero deixar ele como se fosse uma esteira, né? Como se fosse uma continuação. Deixa eu virar ele aqui, ó, para ver se a gente consegue. Essa dimensão dele aqui tá ruim. Vou colocar ele aqui na altura Z igual a 1 e vou trazer ele aqui para perto. Vou mudar a cor dele também para preto. Ele está como... Vou colocar um e-mail aqui. E aí ele vai funcionar como se fosse uma esteira, que vai ajudar na separação dos produtos para cada estoque. Então, quando sair do separador, vai sair o pallet aqui para o estoque de pallet, e os produtos acabados eles vão sair para esse estoque intermediário, mas que vai ser o nosso separador. E aí, a partir dele, eu vou fazer a separação para cada estoque de forma individual. Tranquilo? Então, depois desse processo, eu vou arrumar o view aqui, né? Reset view. Depois desse processo de separação, eu vou ter, então, o fim do meu processo novamente. Então, aqui eu renomeio esse sync como saída. Vou colocar aqui em 80. Y0. Bom, então agora o que a gente precisa fazer são as ligações, né? A gente já fez as conexões aqui de fluxo. A primeira, né, da expedição para o separador, que é uma entrada, né? O separador agora ele precisa devolver duas saídas. Então, para eu fazer essa conexão, assim como a ordem na paletização ela era importante, aqui na separação também. Eu até chamei de separador, é separador. Deixa eu renomear aqui. Separador. Então, preciso fazer a ligação agora na ordem assim como foi feita na paletização. Então, primeiro o separador ele manda os pallets para o estoque de pallets. Depois, o separador ele vai fazer o envio para o estoque intermediário, né, que é aquela esteira que a gente comentou, que ela é como se ela selecionasse o que vai de cada produto para os estoques 1, 2 e 3. Então, quando a gente continua as ligações aqui também, esse estoque intermediário vai fazer uma ligação com o estoque 1, depois ele faz uma ligação com o estoque 2 e depois uma ligação com o estoque 3. Assim como a gente tinha combinado, né? Aqui, a gente vai usar a mesma regra que a gente usou no modelo 3, né? A gente vai pegar e identificar aqui, a gente vai criar uma forma, um trigger, né? Na verdade, nem vai ser no trigger, vai ser no output. Ele aqui no output, ele vai chegar e como ele está como first available, ele vai mandando os produtos acabados de acordo com o primeiro que tiver disponível. Só que a gente já aprendeu que a gente consegue selecionar uma opção aqui que significa port by case. Então, quando eu seleciono port by case, eu vou pegar pelo item type lá, tá vendo? Ó, item type. Para o case 1, eu vou para a porta 1.
Para o case 2, né, eu vou para a porta 2. E para o case 3 eu vou para a porta 3. Assim como a gente já fez antes. Então agora eu seleciono pelo tipo, né, de produto a porta que ele vai ser enviado para o estoque 1. Se eu clicar aqui fora e dar um reset run, a gente vai poder ver isso acontecendo. O estoque, ele não vai sair aqui, então ele vai acumulando, né? Não vai ter a saída, ele vai acumulando. Mas a gente consegue ver aqui, ainda pela cor da matéria-prima, né? A gente consegue ver aqui o produto acabado, se ele vai estar selecionado de acordo com o tipo, né, de entrada que aconteceu lá no processo. A gente está acompanhando aqui, tá vendo? Ó, ainda não formou o primeiro pallet. A hora que ele formar o primeiro pallet, a empilhadeira vai continuar mandando para a expedição já manda direto para o separador. O separador, ele vai pegar, vai separar, tá vendo? E aí vai mandar o pallet de volta e vai mandar os produtos de acordo com o estoque que está acontecendo aqui. A lógica está certa. Eles não estão saindo aqui ainda porque eu não fiz a conexão dos estoques com a saída. Mas a nossa lógica aqui está tudo certo. O que falta a gente fazer são as ligações dos estoques aqui de cada produto com a saída e a configuração do tempo de separação. Então eu venho aqui, clico no Separator com o botão esquerdo. E aí eu venho aqui, ó, dentro das opções do Separator, eu poderia fazer com 2 cliques também, né? Ó, clico 2 vezes aqui, vai aparecer as opções, tá vendo? E aí eu venho aqui para o Separator. Mentira, eu venho aqui para o Processor. E aqui no Processor eu vou ter o Process Time. Que no nosso caso, o enunciado falou que é uma distribuição estatística, uniforme. Essa distribuição vai ter um mínimo 2 e um máximo 9. Se eu clicar aqui fora, a gente já vai ver a questão do tempo de processo aqui já acontecendo. Vou apertar um stop, um reset run, e aí a gente já vai poder ver o fenômeno do tempo de processo aqui no separator acontecendo. Aqui ainda no caso, né, a gente vai ter o estoque aqui final, não está conectado com a saída, então a gente vai ter o acúmulo de peças aqui, tá? Mas é só para a gente poder visualmente ver que a lógica está funcionando. Depois eu vou ligar aqui na saída e aí a gente já vai ter o processo rodando normalmente. E essa é a forma que a gente tem, né, essa forma de organizar a lógica aqui para o Flexi entender que depois do separador eu ainda tenho que fazer uma outra separação. Por isso que eu coloco aqui um estoque intermediário, que é um recurso que a gente costuma usar aqui nas lógicas de programação. Ó. Vai ver, separou e separou os produtos aqui. Então tá tudo certinho. Vou apertar o stop, o reset, agora eu vou fazer a ligação de fluxo do estoque 1 para a saída, do estoque 2 para a saída, do estoque 3 para a saída. Se eu apertar um stop, reset, run, eles não vão acumular mais agora no estoque 1. Eu não falei ainda em nenhum modelo, mas eu posso controlar a velocidade aqui da simulação de acordo com esse run speed. Então, se eu aumentar aqui a velocidade, ó, a gente vai vendo que as coisas acontecem mais rápido. E aí eu posso ver que não acumulou nenhum aqui porque os estoques agora estão na saída. Né? Aumentando a velocidade, vocês conseguem ver que o relógio aqui, ó, no runtime, começa a correr mais rápido. Gente, esse é o último vídeo do modelo 5, né? E encontro vocês então no próximo modelo, no modelo 6 aí. Um abraço para todos.